Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Vem comigo, vem, gente! Vamos aprender um pouco hoje sobre multiplicação envolvendo frações. Vamos começar com um número natural vezes a fração, tá? Nós vamos utilizar a ideia de multiplicação, a ideia de multiplicação associada à adição de parcelas iguais, tá bom? Vamos imaginar que nós temos aqui uma barra de chocolate, tá? E ela está dividida, no caso, em 5 partes iguais, uma barra de chocolate dividida em 5 partes iguais, tá? E vem aqui com a gente agora o nosso amigo Armando Bagunça. E o nosso amigo Armando Bagunça, ele chega aqui, ó, e ele come, ele come, ó, gente, 3 pedaços desse chocolate, tá bom? Ele chega aqui e come 3 pedaços. Que parte do chocolate Armando Bagunça comeu? Aí nós vamos ver o cálculo aqui envolvendo multiplicação, tá? De um número natural vezes a fração, tá, gente? Repare o seguinte, foi dividido em 5 partes iguais, então cada parte correspondia a 1/5. Tá? O que ocorre? Se ele comeu 3 pedaços, então nós teremos que efetuar a multiplicação de 3 por 1/5. 3 vezes 1/5. E 3 vezes 1/5 nada mais é que uma adição de parcelas iguais. 1/5 mais 1/5 mais 1/5. E como fica 1/5 mais 1/5 mais 1/5? Resulta em 3/5. Lembrando, na adição nós conservamos o denominador quando ele for igual e somamos os numeradores. Muito bem. Somamos 3 vezes porque estamos multiplicando por 3 no início ali. Ou seja, meus queridos, então 3, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes o 1/5, isso é igual a 3 que multiplica o 1 dividido pelo 5. E 3 vezes 1 vai dar quanto, meus amigos? Vai ficar 3, não é? Vai ficar 3/5. Tá? Nós não temos nenhum denominador aparecendo aqui abaixo do 3, então é como se tivesse 1 aqui. Tá? Então, e 5 vezes 1 fica o próprio 5. Multiplicando os numeradores, 3 vezes 1 ficou 3, então nós temos 3/5. Então nós podemos concluir o quê? Que o nosso amigo Armando Bagunça, ele comeu 3/5 do chocolate. O desenho comprova, ó, ele comeu 3/5 do chocolate. 5/5 seria o chocolate inteiro, né? Foi dividido em 5 partes iguais, 5/5, e ele comeu 3/5. Tá? A multiplicação de um número natural vezes a fração comprovou o resultado. Ok, meus amigos, vamos ver agora fração vezes número natural. Fração multiplicado por um número natural, tá? Vamos supor, tá, que em uma festa foram abertos 2 baldes de sorvete. Tá? Eles estão representados aqui por esses 2 círculos, tá? Foram abertos 2 baldes de sorvete, muito bem, sendo que sobrou 1/3 em cada balde. Então, em cada balde sobrou 1/3. Reparem, ó, dividimos esse balde aqui em 3 partes, sobrou 1/3. Esse balde também, representado aqui, dividido em 3 partes, sobrou 1/3. Muito bem. O que nós podemos perceber aqui embaixo? Ó, temos uma fração, que é 1/3, multiplicada por um número natural, que é o 2. 1/3 vezes 2, porque em cada balde, né, sobrou 1/3, como são 2 baldes, 1/3 multiplicado pelo 2. E nós temos uma igualdade, porque 1/3 vezes 2, fração vezes um número natural, é a mesma coisa que um número natural vezes a fração. Tá? Isso é demonstrado pela questão da propriedade comutativa. Tá? A propriedade comutativa nos diz o quê? 1/3 vezes 2 é a mesma coisa, é igual a 2 vezes 1/3. Tá? E o que é multiplicar 2 vezes 1/3, 1/3 vezes 2? Nada mais é do que somar 1/3 com 1/3.
Tá? É uma soma de parcelas iguais. E quanto que é 1/3 mais 1/3? 2/3. Lembrando, tá? O que nós fazemos? Nós pegamos aqui, ó, e nós somamos os numeradores e conservamos o denominador. Por quê? Porque o denominador é o mesmo, né? Lembrando, adição de frações com o mesmo denominador, conservamos o denominador e somamos os numeradores. Então, totalizou 2/3, ok? Então, no total, sobrou 2/3, ok? Vamos, meus queridos, ver agora fração vezes fração. Vamos ver um exemplo aqui, gente. Olha só. A dona Margarida das Flores, ela tem um terreno. Esse aqui é o terreno da dona Margarida das Flores. A dona Margarida das Flores tem esse terreno, muito bem. E ela quer utilizar 1/4 do terreno para plantar flores. A dona Margarida das Flores tem um terreno e quer utilizar 1/4 do terreno para plantar flores. Repare, dividi em 4 partes iguais, tá? E aqui estão as flores, ó. Ela dividiu em 4 partes iguais e aqui estão as flores na 4ª parte do terreno. Muito bem. E tem um detalhe. Ela quer que 2/3 da parte que tem flores sejam plantadas com margaridas. Então o que ela quer? Olha só. Dentro desse 1/4 do terreno que está aqui, ó, aqui é 1/4 do terreno. Dentro desse 1/4 do terreno, ela quer plantar 2/3 desse 1/4 com margaridas, tá? 1/4 do terreno são flores e desse 1/4, ó, 2/3 ela quer plantar com margaridas, tá? Reparem que esse 1/4 ela dividiu em 3 partes iguais e dessas 3 partes, 2 delas ela quer plantar com margaridas. Muito bem, tá? Agora, gente, que parte do terreno será plantada com margaridas? Essa é a questão que nós temos que resolver. Qual é a parte do terreno que será plantada com margaridas? Reparem só. Se nós pegarmos o terreno e dividirmos ele em 12 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Em 12 partes iguais, nós perceberemos o quê? Que 2 dessas 12 partes do terreno estão plantadas com margaridas. Muito bem, tá? E 2/12 nós podemos simplificar, tanto por 2 como por 2, ó. O numerador é divisível por 2, o denominador, que é 12, também é divisível por 2. Simplificando 2 por 2 fica 1, simplificando 12 por 2 ficou 6. Então nós sabemos o quê? 1/6 do terreno foi plantado com margaridas. 1/6 do terreno, tá? 2/12 é a mesma coisa que 1/6, tá? 2 de cada 12 partes é o mesmo que 1 de cada 6 partes. Muito bem. Tá? São frações equivalentes. Então nós já sabemos que 1/6 do terreno será plantado com margaridas. Pela questão geométrica, pela demonstração geométrica, nós já conseguimos comprovar. Tá? Comprovamos o quê? Que 2/3 de 1/4, ó, que 2/3 de 1/4 é a mesma coisa que 2/12, é a mesma coisa que 1/6, tá? Agora vamos ver a multiplicação de fração por fração, tá? Fração vezes fração. Vamos efetuar agora, meus queridos, 2/3 vezes 1/4. Reparem aqui. Vamos fazer 2/3 vezes 1/4. 2/3 multiplicado por 1/4. Isso vai ser da seguinte maneira. Nós vamos multiplicar 2 por 1, ó, numerador vezes numerador, e vamos multiplicar 3 por 4, denominador vezes o denominador. Está aqui, ó. Muito bem. 2 vezes 1, isso ficará 2. 3 vezes o 4, isso ficará
12. Agora repare o seguinte, 2 dozeavos, como nós já vimos anteriormente, nós podemos simplificar o numerador por 2 e o denominador também podemos simplificar por 2. Aí nós chegaremos à seguinte conclusão. 1/6. 2 dividido por 2 fica 1. 12 dividido por 2 fica 6. O que nós temos aqui, meus queridos? Nós descobrimos, então, multiplicando fração por fração, tá? Fazendo 2/3 vezes 1/4, que deu também 1/6 no final. Repare. Comprovando com a demonstração geométrica, chegamos em 1/6 do terreno com margaridas. E efetuando a multiplicação de fração por fração, nós também chegamos no resultado 1/6, tá? Com margaridas. Então, a sexta parte do terreno será plantada com margaridas, tá? Muito tranquilo, então, aprender fração vezes fração, né, meus queridos? Repare, basta fazer o quê? Multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E quando for possível simplificar, nós simplificamos. Ok, meus queridos e minhas queridas? Se é isso, um forte abraço para todos vocês.